Ei, tá cansada de ir no nutricionista e não conseguir emagrecer? E se eu te falar que é possível emagrecer sem deixar de comer o que gosta e perder de 5 a 10 quilos nas próximas semanas? Com o programa Receitas para Secar, isso é possível. Para saber mais, clique no primeiro link da descrição. Quando Jesus esteve no Getsemane, ele faz uma oração, né? Pai, seja feita a tua vontade, né? Não seja feita a minha, mas sua vontade. E essa oração Jesus nos ensinou no modelo do Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Muitas vezes nós oramos querendo que a nossa vontade seja feita. Pai, eu quero um carro, eu quero casa, eu quero isso, eu quero ser curado, eu quero milagre, né? E quando você faz essa oração, isso eu provei comigo, né? Ok, seja feita a tua vontade, não a minha. A Bíblia diz que quando Jesus fez essa oração, anjos se acamparam ao lado dele e o serviam. E da mesma forma hoje, eu senti isso também, né? Assim, uma presença divina ao meu redor, assim, que me protegia, me guardava e me guarda ainda hoje. Mas assim, se Deus vai fazer a vontade dele de qualquer forma, qual é o papel da oração nisso? A oração, ela muda a sua história. Digamos assim, vamos supor que você tem, hipoteticamente, Deus colocou lá na sua linha da vida, você tem 50 anos de vida, né? Você pode viver 50 anos bem, ou você pode viver mal. Então, por exemplo, o filho pródigo. A Bíblia conta a parábola do filho pródigo. Aí tem um filho que foi bonzinho, fica com o pai, e tem um pródigo que se rebela, cai fora, pega uma parte da herança e vai embora, pega a estrada. Esse filho que saiu, o pai deixou ele sair. O pai não falou, pô, não vai, meu filho, tal. Só que aí vai, é sua escolha, é seu livre-arbítrio, né? Eu adoro cachorro. É sua escolha, é seu livre-arbítrio. Então ele foi. Só que aí ele quebrou a cara, ele passou fome, ele passou dificuldade. Então, você tem essa escolha, né? Você pode passar a vida mais leve, né? Passar pela vida de maneira mais leve, mais serena, aproveitar o que a vida te oferece, ser grato pelo aquilo que você tem, não reclamar do que você não tem, né? Ou não, você pode fazer escolhas erradas. O filho pródigo perdeu um bom tempo da vida dele, a Bíblia não explicita quanto tempo, mas perdeu um bom tempo dando cabeçada. Aí ele voltou para o pai, é recebido com uma festa, tudo mais. Então acho que as nossas escolhas vão determinar a nossa colheita no que você tem de período de vida. Eu acho que assim, o que Deus está determinado vai acontecer. Acho que tem o dia e hora para você nascer, para você morrer. Deus já tem estabelecido, né? Então a nossa oração, a nossa vida, ela pode fazer com que você tenha uma vida mais em abundância, espiritualmente, emocionalmente falando, ou não. Você passa para essa vida com amargura, com raiva, com inveja, com sentimentos negativos, né? Ou contemplando a morte como solução para a vida, né? Então são escolhas que no Apocalipse vai acontecer. Mas eu posso olhar para esse cenário do Apocalipse com medo e falar, pô, o anticristo vai vir, eu estou frito, não vou mais estudar, não vou ter filho, não vou fazer mais nada. Ou eu posso, não, vou aproveitar a vida que Deus está me dando. Vou fazer o que eu vou estudar, vou ter experiência de ser pai, de ser mãe, que é fantástico, é maravilhoso, né? E vou tocar a vida. Quando for o tempo de Deus, Deus vai. A gente vai. Então, assim, um dia de cada vez, sabe? Sem essa precipitação. Mas eu não entendi ainda por que se vai ser feito o que Deus já programou, qual é o papel da oração? Eu vou pedir o quê? Porque, assim, eu imagino assim, Deus já programou a vida de cada um. Uhum. Aí eu vou lá na oração e falo, seja feita a tua vontade. Mas já estava sendo feito desde o início, não? Mesmo antes de eu orar. Depende, vamos ver. A oração, a Bíblia diz que muito pode o justo na sua súplica. Vou pegar um exemplo bíblico de oração. Moisés, ele está orando pelo povo. O povo lá, os hebreus estavam quebrando pau no deserto, saindo na mão lá com os inimigos. Mó guerra. Então, enquanto Moisés intercedia pelo povo, a oração dele pelo povo, o povo ele vencia a batalha. Ele ganhava aquela guerra, aquela batalha. E aí, quando ele cansava as mãos, né, ele não conseguia interceder, o povo tomava um pau. Aí o povo levava a pior. Então, a oração, ela pode modular suas vitórias na sua vida ou pode também favorecer sua derrota na ausência dela. Então, você pode ter uma vida mais plena com a sua oração, porque a oração faz com que você acerte o caminho, né? A oração, melhor te dizendo, a oração ela vai te dar direção. É isso, Senhor, isso aqui é bom para mim, eu devo aceitar essa proposta de emprego, né? Sei lá, tem gente que, por exemplo, vai na oração da profetada, casa por precipitação. Casou porque Deus disse que através do profeta da igreja que aquele cara, aquela moça é a mulher de Deus para a vida. A pessoa casa e se estrepa, porque o cara é drogado, bate na mulher, ou é narciso, né? Então, vira um inferno o casamento. Aí a pessoa fica presa pelo dogma religioso. O que Deus uniu, o homem não separa. Mas não foi Deus que uniu. Foi a sua precipitação, foi uma profetada. Então a oração faz com que você sinta paz, que tem que ser nossa direção principal, sentir paz diante de uma decisão.
Então, eu não sinto paz em aceitar essa proposta X de trabalho. Eu acho que isso aqui vai dar ruim para mim. Você pode chamar de feeling, de sexto sentido, quiser. Mas a minha leitura, Deus falando comigo, o Espírito Santo me direcionando. Não vou, então recuso. Quando eu viajava pelo Brasil, muitas vezes, mais de uma vez, eu tive sensação... Eu sou todo metódico, né? Então saio em um determinado horário e tal. E às vezes não sentia tranquilidade em sair, sei lá, 8 horas da manhã. Eu falei, eu vou atrasar um pouco, vou sair às 9, vou sair às 10, vou fazer outro caminho. Eu acredito que isso me livrou de acidente, de assalto. Nunca tive problema nenhum, né? Viajando o Brasil inteiro durante 15 anos. Isso é a intuição. Tu pode sente dizer... uma intuição que é Deus, no caso, não é um sinal específico, apareceu uma mensagem, caiu um quadro, não é isso. É a intuição, é interno. Isso, é interno, mas essa intuição, como você pode chamar, ele traz paz e é fruto da minha oração. Então a minha oração, ela aprimora essa intuição, faz com que eu escute melhor a direção de Deus, a voz de Deus, e faz com que eu erre menos na vida. Nós vamos sempre errar. O erro faz parte do acerto, mas eu vou errar menos. Né? Então faz com que você tenha uma vida, essa vida em abundância que Jesus disse, que é a promessa de Deus para nós, não quer dizer uma vida isenta de problemas. Na vida nós teremos aflições. Então, nem sempre Deus vai te curar também. Se tem uma doença, Deus não me cura, então é pecado, é brecha, é legalidade, é o que a igreja coloca de peso. Mas Eliseu, um personagem bíblico, era um profeta. Ele pegou a unção dobrada de Elias, que era o cara. Ele era assim, o rei das galáxias era o Elias. E Eliseu recebe a porção dobrada. Eliseu morreu da doença que ele tinha. Então ele não foi curado, Deus não curou. Ele ressuscitou defunto, ele fez o machado flutuar, ele multiplicou um azeite de uma viúva, fez sinais incríveis. Paulo, um lenço de Paulo curava o enfermo. Mas aí mostra na Bíblia que ele tinha um filho espiritual, Timóteo, e ele fala para Timóteo, mistura um pouco de vinho na água. A água era muito alcalina, por causa do teu estômago e das suas múltiplas enfermidades. O menino era frágil, né? Então nem sempre Deus cura, mas ele te capacita a você viver com aquela situação. Então nem sempre Deus te isenta do deserto, mas ele te dá força para atravessar o deserto. Então, para eu afiar essa minha intuição, que é Deus, eu uso a oração. A oração afia a minha intuição para tomar decisões durante a minha vida. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E você vai ter mais acerto do que erro. Consequentemente, você tem uma vida mais de abundância, mais plena. Né? Não aquela vida arrastada, cheia de medo. Medo de sair de casa, medo do bandido, medo daquilo. Você não faz mais nada. Você permitir que o medo te fagocite, você não faz mais nada na vida. De alguma forma, a oração tem a ver com meditação? Em alguns casos, poderíamos dizer que sim. Porque é um estado. Eu poderia dizer que a oração, dependendo do seu... É um estado meditativo. Né, onde você interioriza, né, os seus sentimentos, você está no momento com Deus, é íntimo, um momento muito íntimo, muito pessoal seu com Deus. A Bíblia fala que quando você quer orar, você vai no seu quarto, fecha a porta e ora, ou então vai no monte, um local que não tem barulho à sua volta, né, para você. Então você precisa, podemos dizer que seria uma forma de meditação, nesse sentido de você interiorizar os sentimentos. É que eu lembro quando eu comecei a ler um pouco mais sobre meditação e tal, eu acho que eu li ou alguém falou que era muito semelhante a orar. Quando o cristão usa o terço, aquilo ali tem vários exercícios de meditação que usa alguma coisa para tu se concentrar. Sim, e contando. Você ativa a glândula pineal. O que é isso? Que é isso? É uma glândula que o nosso cérebro tem, que estudos têm mostrado que ela é responsável pela nossa percepção do mundo espiritual. Então, sim, a frequência de onda do nosso cérebro muda quando você está no estado de meditação ou quando você está em estado de oração, né? Ela muda essa frequência. Existe uma área no cérebro? Existe uma área no cérebro, sim, está sendo estudada. Vista que é a conexão com esse Exato, com esse que mundo. É quando você está tendo, ou quando você atinge um estágio de meditação profundo, ou no estágio de oração, ou no estágio de você sentir uma presença divina, tudo isso está dentro, né? O nosso cérebro foi equipado para perceber essa presença divina. Na meditação eles falam que quando tu medita, tu começa a observar os seus pensamentos e tu encontra o observador desses pensamentos, que é tu de verdade. E tu sente que esse observador está conectado com a grande força cósmica que seria Deus, né? Sim, creio que sim. Eu nunca orei, eu mais medito, eu nunca eu fiz a oração clássica, eu medito. E eu quero entender se é isso que tu sente também quando tu ora. Tu sente esse observador, essa conexão? Como você sai da situação, porque você dentro da situação, você se envolve com as suas emoções. Então eu preciso, através da oração, eu sair de fora daquela situação que eu estou vivendo, que gera um conflito para mim, e como de fora, como um observador, que Deus me capacita a enxergar aquela situação sob uma outra perspectiva.
E enxergando desse outra perspectiva, eu vou ter uma ação nova diante daquilo. Né? Eu vou mudar a minha ação para não ter a consequência que eu teria se eu continuasse no mesmo caminho. E tu ouve alguma frase? Como é que é essa conexão? Em casos pontuais, né? Em casos pontuais eu escuto, sim. Mas não é uma coisa o tempo inteiro, não é todo dia, não é toda hora. Pontual.